Eu não quero me apresentar de mãos vazias, pus minha vida em teu altar. Tua verdade me fez enxergar o que eu não via, para trás nunca voltar. Já conhece o fim. E nos tornar tão orgulhosos, assim como esse querubim da guarda ungida foi e é. Mas o Senhor está aqui presente. Amém. E o Senhor um dia desceu do céu, trazendo a humildade para nós. E hoje nós temos a graça de podermos ser humildes, sermos humildes. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, acho que os hinos não foram nada mais propícios quanto aquilo que estava em mente. Desde que os irmãos chamaram, agradeço a oportunidade. Os irmãos, é um prazer sempre estar junto. Os irmãos de Rio Claro, prosseguir juntos, caminhar juntos, na mesma direção, rumo a Cristo. E essa manhã, como eu disse, as pessoas do mundo falam do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, e nós vivemos a maior parte do nosso tempo com o mundo. Nós estamos vivendo um momento tão gostoso aqui nessa reunião, mas saiba, terça-feira a gente vai ter que voltar para nossas casas, e lá a batalha vai se intensificar. E tudo aquilo que nós cantamos e ouvimos aqui, vai ser a oportunidade de nós colocarmos em prática. Não somente lá, mas aqui já nós temos essa oportunidade de estar colocando em prática. Mas saibamos claramente que quando nós sairmos daqui, grandes perigos vão nos acometer. Várias e várias situações Satanás vai colocar na nossa frente para nos derrubar. E talvez ele até consiga. Mas essa manhã nós vamos escutar um pouquinho da fidelidade de Deus. Amém. E como, baseados nessa fidelidade, nós podemos nos achegar sempre, sempre e sempre a Ele, a Sua presença. Nós vamos nos deter a maior parte do tempo no texto de Marcos, capítulo 5, um texto sensacional, de Marcos 5, versículos de 1 a 20. Não precisa abrir agora, nós ainda vamos abrir primeiramente outros versículos. Vamos abrir primeiramente em Efésios, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler juntos esse versículo? Efésios, capítulo 5, verso 12. Todos acharam? É um versículo bem pequeno, mas que fala muita coisa. Vamos lá? Todos juntos. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Vamos ler de novo. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és o poderoso de Jacó. Tu és um Deus perfeito. E nós somos tão falhos, tão impotentes. Ó, Senhor, sequer de chegar à Tua presença. Só nós somos como Jacó. Senhor, alguém que foi um suplantador. Um mentiroso, um ladrão de herança. Ó, Senhor, muitas vezes hipócritas. Mas pela fidelidade de Deus, Jacó foi transformado em pai de numerosas nações. Senhor, cremos que Tu podes também nos transformar por causa da Tua fidelidade, que é imutável, Senhor. Faz-nos ver essa manhã a Tua fidelidade e tudo que o Senhor alcançou por nós. A libertação, a liberdade que temos em Cristo, Senhor, alcançada apenas pelos Teus méritos, apenas pelo que o Senhor fez.
Senhor, nós não temos mérito algum, Senhor. Senhor, nós não temos nada para Te oferecer. Senhor, nós sequer podemos Te agradar. Senhor, mostra-nos um pouco mais quem somos, Senhor. Mas ao mesmo tempo, mostra-nos mais quem Tu és. E de maneira que faze-nos não olhar para o que somos, mas olhar apenas para quem Tu és. Senhor, Tu és o onipotente. Um Deus que tudo pode. E que um dia se curvou, se abaixou e lavou nossos pés. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso. O Senhor se fez nosso escravo. Hoje nos fazemos escravo também, Senhor, do Teu povo, dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a combater o inimigo, a resistir o diabo, a ferir o diabo. Essa reunião nessa manhã é para ferir Satanás, ferir os demônios. Eles não têm boas intenções para conosco. Eles mentem para nós. O Senhor se deu por nós. O Senhor se entregou por nós. O mundo nada fez por nós. O mundo nos odeia. Faz-nos ver isso, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Apenas para a Tua glória. Em nome de Jesus. O versículo que a gente leu fala, né? E o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. É interessante que menciona o oculto nesse versículo. Irmãos, e o oculto nos interessa. O oculto é algo interessante. E por que o oculto é interessante? Porque qualquer coisa que nós fazemos, aos nossos olhos humanos, não digo em oculto primeiramente, mas qualquer coisa que nós fazemos, você conversa com um amigo seu, você está na escola, você estuda, todas essas coisas que nós fazemos, nesse plano material, que nossos olhos conseguem ver, tem um impacto. Saiba, as tuas ações, as tuas palavras têm impacto, têm poder. Muitas vezes, ao que você fala para uma pessoa, principalmente na escola, eles podem causar transtornos ainda quando ele se tornar um adulto. Muitas pessoas têm traumas por causa de coisas que escutaram na infância. Então o que nós falamos e o que nós fazemos tem sérias consequências. Mas aquilo que nós fazemos aos olhos humanos, aquilo que nós fazemos ao que todo mundo pode ver, tem uma certa origem. E onde é que é essa origem? Aí sim se enquadra oculto. Irmãos, nada diz mais sobre a nossa pessoa e sobre quem nós somos, sobre quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos, aí nós somos quem realmente somos. Na frente dos outros, nós conseguimos ser outra pessoa ou outras pessoas. Mas sozinhos, nós encaramos a realidade de quem de fato nós somos. Qualquer coisa também que nós fazemos em secreto, em oculto, isso está totalmente ligado ao mundo espiritual. Saiba disso. As nossas tentações, por exemplo, elas se dão em sua maioria aonde? Quando nós estamos numa reunião da igreja como essa? Quando nós estamos cheios de gente ao nosso redor, ou quando nós estamos sozinhos? É quando nós estamos sozinhos. Quando nós experimentamos a solidão. Nós podemos ter duas opções. Ou nós reconhecermos a onipresença de Deus. Alguém sabe o que é onipresença? Se alguém sabe, fala aí. Falou que está em todos os lugares. Isso mesmo, Deus está em todos os lugares. Mas no nosso dia a dia nós não reconhecemos isso. A nossa mente foi programada para pensar como cientistas. Então tudo aquilo que é material, que é físico, que nossos olhos podem ver, nós taxamos isso como algo real. E aquilo que nossos olhos não podem ver,
Muitas vezes nós banalizamos, nós tomamos isso como segundo plano, nós não damos importância, porque afinal nós não podemos ver, não é verdade? Mas existe um mundo invisível, espiritual, que é tão real quanto esse mundo que nós vemos com os nossos olhos físicos. O fato de nós não conseguirmos ver com os nossos olhos físicos não significa nada. Se alguém está anotando algo, anota essa frase. Aquilo que está no mundo espiritual governa o plano físico. O mundo espiritual governa o físico. Então, nós podemos ver, por exemplo, nosso país, pegar por exemplo, muitas vezes a gente pega, mas a situação está tão ruim no nosso país, gasolina aumentou, isso, aquilo, né? Os irmãos falaram da dengue, né? Rio Claro está com foco de dengue, mas não é só aqui em Rio Claro, vários lugares. Né? Isso são coisas que a gente consegue ver no nosso plano físico. Mas saibamos, quem está por trás dos governos do mundo é Satanás. E o fato de haver tantas coisas que não cooperam para que nós vejamos a Deus, para que nós conheçamos a fidelidade de Deus, principalmente, se deve ao nosso inimigo. Satanás ele não é apenas inimigo de Deus, irmãos. Satanás é nosso inimigo. Nós precisamos estar claros disso. Porque se nós dizemos que Satanás é apenas inimigo de Deus, nós se tornamos um alvo vulnerável para Satanás. Existe de fato um mundo invisível. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 20. Esse versículo fala de algo. Eu, há pouco tempo, olhei para esse versículo com uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Há de fato coisas invisíveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos visíveis, não, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Como eu disse, o fato de nós não vermos essas coisas não significa nada. Não significa que essas coisas não existam. De fato, as coisas invisíveis existem. E entre elas, os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus. Graças a Deus, nós podemos perceber esses atributos. Ninguém vai poder dizer um dia, puxa, ninguém pregou o evangelho para mim. Eu nunca tive oportunidade de conhecer a Deus. Teve sim. O versículo está falando. Há coisas invisíveis que estão pregando o evangelho para nós a todo tempo. Mas como a nossa mente, e nós somos de fato condicionados, programados a viver de uma maneira onde nós não percebamos as coisas, onde nós não damos valor para as coisas que deveriam ser dadas valor. Eu lembro de mim quando eu era criança, eu gostava de deitar na varanda da minha antiga casa que meus pais tinham. Eu era criança, eu deitava e ficava olhando para o céu, olhava as nuvens, o contorno das nuvens, e eu passava horas ali. E você olha, puxa, nossa, quem fez isso, né? Tão bonito. E essas coisas, todas, a criação de Deus se relaciona a Deus. Mas o nosso dia a dia hoje, quanto mais vocês forem crescendo, uma hora vocês vão ter que estar mergulhados em trabalho, responsabilidades, casamentos, relacionamentos e tantas coisas. E isso pode tirar a sua atenção. Pode não tirar a sua atenção das coisas criadas, dos animais. Quantas coisas dá pra gente aprender com os animais.
Eu vim para o interior, eu comecei a aprender essas coisas. Eu sou de São Paulo, nunca tinha atentado para tantas coisas assim. E desde que eu vim para cá, pude perceber tantas coisas na criação de Deus. E Deus fala conosco através de tantas coisas. Mas o homem não quer perceber essas coisas. E claramente, irmãos, há coisas em nossa vida que Deus quer fazer mudanças. Deus não quer que nós estejamos da maneira como nós chegamos. Imagina a reunião de ontem, eu fiz uma oração particular com o Senhor, né? Senhor, não permita de maneira alguma que eu saia daqui desse acampamento da maneira que eu cheguei. Amém. E essa tem que ser a nossa atitude, irmãos. Sim. Nós não podemos ser os mesmos. Porque se nós formos os mesmos, daqui para frente, nós corremos o risco de talvez nem estar no próximo acampamento. A guerra, até agora, teve uma intensidade. Mas quando nós sairmos, saiba, a intensidade vai aumentar. E Satanás, uma guerra, né? Eu nasci bem depois do período da Segunda Guerra, mas conheço pessoas que eram dessa época e falavam que guerra não importa a sua nacionalidade, sua família, se você é bonzinho. Não, eles estão ali para te matar. Eles estão ali porque eles querem destruir você. O intuito com eles não é bom com relação a você. E assim a atitude de Satanás para conosco. Não sejamos tolos. Satanás nos odeia. Ele não quer o nosso bem. E tudo que ele apresenta para nós são coisas sutis e mentirosas. Há muitas coisas que a gente às vezes se pergunta, mas o dia a dia nos faz esquecer, né? Sobre essas coisas invisíveis. Por exemplo, quando as pessoas morrem, para onde elas vão? Existe um mundo onde ficam as almas dos mortos? Tudo isso existe, irmãos. Eu sei que as coisas que eu vou falar aqui talvez gerem alguns questionamentos, mas os irmãos maduros estão aí para isso, para ajudar vocês depois, algumas dúvidas. Mas há muitas coisas que, se nós não considerarmos, e é bom que vocês saibam isso desde jovens, porque quanto mais o tempo passa, mais a necessidade. Nós falamos, né, que Satanás, o Zaga falou, Satanás não tem boas intenções para conosco. Então é necessário que nós conheçamos o nosso inimigo, nós conheçamos as armas que ele nos ataca. Porque se nós não conhecermos, nós estamos vulneráveis. Nós estamos como que sem escudo. Nós não vamos saber por meio de como ele vai atacar. Invariavelmente nós vamos tropeçar em uma dessas armadilhas. Irmãos, tem algo muito interessante, né? Foi falado sobre oração. De fato, quando nós não conseguimos orar, significa que nós estamos presos, nós estamos aprisionados. Tem algo que foi comprovado por alguns cientistas cristãos, mas que imagina aquele momento que você está sozinho, em secreto, em oculto, diante do seu quarto, no espelho às vezes, né? De repente você começa a falar sozinho, consigo mesmo. Essa é uma necessidade que até o nosso corpo tem de orar. O nosso corpo tem necessidade de orar. Então, às vezes, quando a gente se pega falando sozinho, é um apelo do nosso corpo. Ore, ore. Nós somos feitos para oração. Nós somos feitos para batalhar contra Satanás em oração. Amém. Nossa, uma primeira arma, para falar para os irmãos, oração. Ore, ore e ore quantas vezes for preciso. Não ore apenas quando os irmãos pedirem ou quando for uma necessidade. Ore por prazer. Irmãos, já chegou um momento de você falar, puxa, eu vou orar agora, eu vou me trancar no meu quarto, eu quero orar, quero passar um tempo na presença do Senhor. Irmãos, quão isso é precioso, quão isso é valioso para nós. E quanto isso nos enche de poder e de autoridade para falar pelo Senhor. As pessoas lá fora, não adianta você chegar muitas vezes para ela e mostrar que a Bíblia está correta, você mostrar que Deus existe para ela. Isso às vezes não é suficiente para que as pessoas creiam em Jesus, creiam na obra que Ele fez.
você apenas falar. Mas os tempos, principalmente que nós vivemos, requerem que haja uma manifestação clara de poder. Se não há poder em nós, as nossas palavras vão sair como meras palavras, como palavras de um mero religioso. Mas quando nós temos poder, e há uma manifestação de poder por meio de nós, que impacta a vida da pessoa, não apenas as nossas palavras, mas o nosso viver, as pessoas vão começar a nos dar atenção. Vamos considerar um pouco a pessoa de Satanás. Satanás, na Bíblia, sabemos que a Bíblia tem 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra Satanás aparece muito poucas vezes. E o verbo Satanás, a palavra Satã, que é no hebraico, que foi o idioma escrito do Antigo Testamento, não é um termo definido como uma personalidade, como uma pessoa. Então, muitos termos que falam adversário, muitas vezes não se refere a Satanás, o verbo é Satã. Então, no Antigo Testamento, qualquer adversário significava Satã. Então, não era um termo muito definido. E no Antigo Testamento, Satanás não aparecia muito. Teve alguns casos específicos, como no livro de Jó e uma outra menção em Zacarias. Mas Satanás ele não aparece muito no Antigo Testamento. E se nós formos pegar o Novo Testamento também, as epístolas do Novo Testamento, nós também não vemos tanta coisa assim. Mas aonde é que existe a maior manifestação de Satanás? Onde é que os demônios se manifestam? Em sua grande parte, são nos evangelhos. São nos evangelhos. Se nós formos pegar alguns dados aqui, no Antigo Testamento a palavra Satanás aparece 27 vezes. Já no Novo Testamento, 27 vezes no Antigo Testamento, a palavra Satanás. Não necessariamente se referindo a Satanás, mas muitas vezes se referindo a um adversário comum, como o anjo do Senhor que apareceu contra a jumenta de Balaão por adversário. No Novo Testamento, a palavra Satanás aparece 36 vezes. Dessas 36 vezes, 45% nos evangelhos. E a forma grega de Satanás é diabo, a palavra diabo. Aparece 38 vezes no Novo Testamento, sendo dessas 38, 40% nos evangelhos. Satanás tem vários nomes, entre eles Belial, Beuzebu, entre muitos outros. É interessante a gente ver por que aparece mais nos evangelhos. Qual é a maior personalidade, a maior pessoa que está nos evangelhos? É o Senhor Jesus. Então, os próprios demônios se submetem a Ele falando: bem sei que Tu és o Santo de Deus. Vamos ler isso, está em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Os demônios estão falando para o Senhor. Olha só o que eles falam. E como nós podemos aprender com isso que eles falam? Eles falam o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que Tu és o Santo de Deus. Então os próprios demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Então, irmãos, é necessário que nós talvez vejamos novamente, talvez o nosso conceito sobre a aparição de demônios. Os demônios, eles aparecem em ambientes onde eles têm uma clara oposição a eles.
uma clara oposição. E Jesus manifestava essa clara oposição aos demônios. E por quê? O versículo fala, porque ele era o santo de Deus. Oh, irmãos, como a necessidade de nós nos consagrarmos, como a necessidade de que nós sejamos santos, assim como o Senhor é santo. Esse, muitos irmãos dizem que é um mandamento esquecido. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Nossa. E não há outra maneira para você ser santo que não seja a oração. Os nossos tempos requerem muita oração. A época em que nós vivemos requer, sim, muita leitura da palavra, muita leitura de livros, mas muito mais oração. A oração é uma chave imprescindível para os nossos dias. Irmãos, todos os desregramentos de nossos ânimos, do nosso espírito humano, eles denunciam uma clara erupção de um Deus em nossos corações. As nossas perturbações declaram que há algo no nosso interior. Irmãos, referindo-se a essa questão de santidade e a manifestação de demônios, é importante nós sabermos que, se amados, nós não temos e cultivamos uma vida de oração, uma vida santa, não se preocupe com os demônios. Não se preocupe com eles. Eles não irão se manifestar para você. Agora, se você cultiva uma vida de oração, uma vida santa na presença de Deus, saiba, talvez nem seja uma aparição, uma manifestação, mas claras influências, pessoas vão ser colocadas diante de você, influências sobre a nossa vida, o nosso comportamento, pensamentos repentinos, muitas e muitas outras coisas vão ser colocadas para nós, se nós de fato vivemos uma vida com Deus. Mas se nós não vivemos uma vida com Deus, não há o que nós nos preocuparmos com eles, porque eles não irão nos opor a nós. E por que nós não sofremos oposição? Talvez porque nós sejamos iguais. Muitas vezes nós cultivamos alianças secretas com demônios e nós nem sabemos disso. Então aquilo que nós fazemos no oculto tem sim clara conotação do mundo espiritual. Aquilo que nós fazemos às escondidas determina quem nós seremos no futuro, quem nós somos hoje. Muitas das nossas atitudes e palavras vêm daqueles momentos em que nós estamos sozinhos. Senhor, Senhor, nos ajuda, Senhor. Amém. Nos ajuda a ser santo, Senhor. Senhor, Tu és santo. Nossa, como precisamos conhecer a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo do fim. Senhor, é tão difícil, Senhor. Tão difícil. Batalhar, Senhor, guerrear. Nós somos tão fracos, somos tão jovens. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nossa falta de fé. Ajuda-nos a crer, Senhor, crer em Ti. Crer na vitória que o Senhor nos deu na cruz, na Tua morte e na Tua ressurreição. Ajuda-nos a ver que o Senhor é maior, que o Senhor é mais forte. Irmãos, há 5 tipos de atitudes que nós podemos ter para com o inimigo. Um tipo de atitude que as pessoas podem ter é a seguinte: muitas pessoas, eu não acredito que Satanás exista, não acredito que demônios existam. Essas pessoas por si só, elas estão vulneráveis. Por quê? Imagine, se de fato eles não existem, essas pessoas não perderam nada. Mas se de fato eles existem, como existem, nós podemos a qualquer momento ser surpreendidos por eles. Existe um outro tipo de atitude que nós podemos ter, é demonizar qualquer coisa. E muitas pessoas fazem isso.
Muitos irmãos, inclusive, no nosso meio, principalmente meio pentecostal, que qualquer coisa, fulano aconteceu, isso aí é o diabo, isso aí é o diabo. Essa é uma outra atitude que as pessoas podem ter. E muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes é uma falha nossa que nós transferimos a responsabilidade para Satanás. Outra atitude que as pessoas podem ter diante de Satanás é subestimar o poder de Satanás. Subestimam o poder de Satanás. Satanás não é de nada. Satanás é um inimigo derrotado. Sim, de fato ele é. Mas nós ainda temos que batalhar. Nós ainda estamos em luta. Nós ainda estamos em guerra. Outra atitude, nós superestimarmos o poder de Satanás. Nós entrarmos em pânico, com muito medo, e não considerarmos o poder do Senhor. Nós não considerarmos a vitória que o Senhor nos proporcionou na cruz. E nós acharmos que de fato nós somos um caso perdido. Irmão, é isso que o inimigo quer te levar a pensar. Muitas vezes você já não se pensou assim a respeito de você? Bom, eu já pensei isso a respeito de mim. Muitas vezes há pecados que nós não conseguimos vencer. Nós passamos anos e anos presos, acrisolados, aprisionados em pecados. Nós não conseguimos vencer. Muitas coisas nós ficamos presos. E Satanás vem e sussurra no nosso ouvido: você é um caso perdido. Você não tem salvação. Não há esperança para você. Olha como de novo você está negando o Senhor. Olha, você ainda não está lendo a Bíblia. Os irmãos falam tanto nas mensagens, nas reuniões, sobre você buscar o Senhor, ler a palavra, ter uma vida de oração, e você não tem isso. É isso que Satanás quer nos levar, a pensar que nós somos um caso perdido, e que nós de fato nascemos assim, que nós iremos morrer assim. Mas saibam de uma coisa: o único caso perdido nesse universo é Satanás. Amém. O Senhor, Ele morreu foi por nós. O Senhor não morreu por anjos. O Senhor morreu pelo homem. E o Senhor quer o homem. O Senhor olhou algo em nós, nós nem sequer conseguimos compreender o que é. Mas Ele olhou para nós. E Ele nos quer, nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos ama de tal forma que deu o seu bem mais precioso ao nosso favor. Então, é interessante a gente olhar e ver esse quadro bíblico que o Senhor mostra para nós. Vamos para Marcos 5 agora. Marcos 5, versículos de 1 a 20. Eu vou ler por causa do tempo. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. É interessante que vê que anteriormente esse capítulo 5 o Senhor acalmou aquela tempestade. Uma tempestade, o Senhor estava no barco e os discípulos ficaram apavorados e vieram ao Senhor. E o Senhor estava dormindo, calmo, tão tranquilo. Disseram: Senhor, acorda, Senhor. E o Senhor levantou, repreendeu o vento e o mar, e aquela tempestade cessou. Eles falaram: nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí, assim que terminou esse episódio, nós entramos nessa história, que vai ser onde nós vamos nos deter. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, é interessante a gente ver que por onde o Senhor Jesus passava, os demônios se alvoroçavam, os demônios temiam, os demônios se manifestavam, porque ele era o Santo de Deus. E nós vemos aqui claramente no versículo 1 que a atitude de sair do barco e entrar naquela terra, no território dos Gerazenos, foi uma atitude que veio da parte do Senhor. Não foram os discípulos que falaram para o Senhor: vamos lá para a terra dos Gerazenos. Não, o Senhor mesmo desceu do barco e foi com os seus discípulos para aquela terra. Então, irmãos, isso explica um pouquinho da atitude do Senhor para conosco. Irmãos, talvez, muitas vezes nós não percebamos, mas o Senhor está presente. Deus é um Deus onipresente. Nós apenas precisamos reconhecer a sua presença no lugar onde nós estamos. E isso faz toda a diferença. Irmãos, o Senhor saiu do barco e veio até nós. E quem somos nós? Irmãos, nós somos esse aqui. Mesmo que nós talvez não sejamos possessos, mas nós constantemente estamos sob influência satânica, influência maligna. Até nas nossas escolas, nós já sabemos que até as leis estão sendo aprovadas para ensinar sexualidade a crianças, para ensinar até coisas de magia para crianças. Esse é o mundo que nós vivemos. É um cenário onde há imundícia, assim como esse cenário aqui. Por que é um cenário imundo? Estavam nas terras dos Gerazenos. Os Gerazenos eram gentios. Os gentios são considerados um povo imundo para os judeus. Não só isso, mas como eles estavam à margem do mar. O mar também é considerado um lugar impuro, um lugar imundo. E é interessante que a gente vê que tinha um homem nessa história possesso de espírito. A palavra diz que não era um espírito maligno ou qualquer outra coisa. A palavra fala que era um espírito imundo. Irmãos, é necessário que nós conheçamos um pouco da nossa imundícia. Nós precisamos saber aquilo que está dentro de nós e que fere o Senhor. Mas de qualquer forma, o Senhor vem ao nosso encontro. Amém. Mesmo que nós sejamos imundos. Aleluia. O Senhor, Ele quer a nossa presença. O Senhor diz: vinde a mim, vinde, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, feridos. Irmãos, muitos de nós chegaram aqui, talvez nesse acampamento, feridos, destroçados, apunhalados por Satanás. Satanás, ele também se apresenta na Bíblia como um antecipador. Por quê? Nós podemos ver o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi aquele que libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés libertou o povo. E o que aconteceu quando Moisés nasceu?
foi emitido um decreto por Faraó que se matassem todos os hebreus. Por quê? Porque Satanás já sabia que se aquele rapaz crescesse e ele seguisse a Deus e considerasse o opróbrio do Egito, o opróbrio de seguir a Cristo, maior do que os tesouros do Egito, o resultado seria a libertação para o povo de Deus. Então Satanás se antecipou e mandou matar todos os primogênitos. Mas o Senhor sempre coloca do nosso lado um irmão para nos ajudar. E nos dá uma chance pequena que seja, remota, de nós vivermos. O Senhor nos coloca nas águas. Esse irmão nos leva para as águas. Nós não desprezemos de maneira alguma o irmão que está do nosso lado. Ele é precioso. Irmão, fala para o irmão que está do seu lado, você é precioso para mim. Os irmãos são preciosos. Os irmãos são amáveis. Os irmãos nos levam a ter uma chance. Bom, fala para o irmão que está do teu lado, irmão, me dá uma chance. Irmão, me dá uma chance, me ajuda. Me ajuda. Vamos caminhar junto. Vamos prosseguir junto. Porque sozinhos, irmãos, sozinhos, nós estamos sucumbidos ao fracasso. E o Senhor nos chama não para uma vida isolada e uma vida solitária, mas o Senhor nos chama para viver junto com os irmãos. O Senhor nos chama para viver uma vida de união. Uma vida de união não apenas com Cristo, mas com a igreja, com o corpo de Cristo. E irmãos, isso é maravilhoso. Isso é um privilégio que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Senhor também, quando nasceu, Satanás se antecipou, não é verdade? E mandou que matassem todas aquelas crianças. Herodes mandou matar. Porque também Satanás que estava por trás de tudo isso. Ele temia que aquele que estava nascendo ali naquela manjedoura, um dia ia morrer por mim e por você. E ele ia tomar nossas dores sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Creia nisso. Ele tomou sobre si. Nós fomos sarados. Por causa do que ele fez, por causa dos méritos dele. O Senhor teve que, desde criança, ir para o Egito. O Senhor teve que fugir, viver como um forasteiro e como um peregrino nessa terra. Irmãos, falando com relação ao mundo também, qual é o nosso sentimento quando nós olhamos o mundo, as coisas que há no mundo? Qual é o nosso sentimento? É que o nosso sentimento é como se nós fizéssemos parte disso, ou o nosso sentimento é um sentimento de forasteiros? Muitas vezes o nosso sentimento com relação ao mundo é: puxa, o mundo é tão bom. Puxa, eu faço parte disso. Irmãos, isso é algo que só nosso interior pode responder. É algo que só nós mesmos podemos responder. Qual é o nosso sentimento com relação ao mundo e às coisas que estão no mundo? E qual é o nosso sentimento com relação ao Senhor? Continuando. Esse homem viveu nos sepulcros. Irmãos, outra coisa aqui. Os sepulcros. Verdade. Nós não quer ver sofrer como este homem aqui. Muitas vezes ele era preso com grilhões, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Muitas vezes os irmãos falam aqui, os irmãos dão a vida por nós, mas eles não podem nos subjugar, por tão presos que nós estamos às correntes do mundo, tão presos que nós estamos às imoralidades, a Satanás, as coisas que o mundo vem. Ele andava sempre, de noite e de dia. Ele era inquieto.
Ele andava de um lado para o outro. Ele era inquieto. Você é uma pessoa inquieta? Você não consegue se aquietar diante de Deus e ter um momento de oração? Ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa não é a nossa experiência? Muitas vezes nós não nos ferimos com tantas coisas, jovem. Nós não nos ferimos com tantas coisas. Aquele relacionamento que nós já sabemos que aquilo não vem do Senhor, que aquilo vem para nos tirar da comunhão. Muitas vezes essa pedra vai nos ferir e vai nos arrancar para sempre da presença de Deus. Tantos jovens não estão mais aqui. E por que eles não estão mais aqui? Porque nós precisamos ser um testemunho para eles. Os jovens, Deus sempre usou na Bíblia os jovens. Sempre Deus usou os jovens. Mas o que nós vemos hoje, uma geração atual, uma geração fraca, não consegue passar 5 minutos em oração, não consegue ler a Bíblia, não consegue respeitar os pais. O Senhor tem misericórdia de nós. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu, o adorou. Outra versão, o grego original diz que ele se prostrou perante Jesus. Muitas vezes nós somos assim, não é verdade? Nós estamos no mundo, por trás, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida que desagrada a Deus. De repente, quando nós estamos nas reuniões, perante os irmãos, e nós vemos Jesus e nós se prostramos. Muitas vezes essa é a nossa experiência. Vivemos uma vida dupla. Somos uma pessoa na frente dos nossos pais, dos irmãos, mas por fora, quem de fato nós somos? Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O grego original desse versículo diz: o que a mim e a ti, Jesus? Ou seja, o que nós temos em comum? Nós não temos nada em comum. Era isso que o demônio estava falando para o Senhor. O que nós temos em comum? Nós não temos nada em comum. O que você vem aqui fazendo me perturbar? O que nós temos em comum com Jesus? E o que nós temos em comum com os demônios? Bom, nós precisamos saber isso hoje. Nós precisamos saber isso quanto antes. Porque isso vai determinar o nosso futuro e a nossa vida com Deus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só que ironia. Muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Nós somos como esse demoniado aqui. Nós vivemos uma vida, principalmente falando de jovens homens, uma vida na pornografia. Irmãos, isso é sério demais. Sério demais, seríssimo. Foi comprovado até cientificamente que isso é como uma droga. Que o nosso cérebro pega e cada vez sente cada vez mais necessidade de imagens e imagens novas. E o que é isso? E o que isso representa de perigo para nós? Um dia, se você casar, a tua esposa não será suficiente para você. Porque cada vez você vai precisar de algo novo. E a sua esposa não vai servir para você. Isso é algo muito sério. Isso é algo que não é falado. E muitos jovens, devido ao acesso
que nós temos a esse tipo de coisa, destrói a nossa vida com Deus, nos inutiliza totalmente para Deus e nos faz cristãos fracos, imorais, sem saúde espiritual nenhuma, pervertidos. Esse é o retrato. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Se nós damos lugar ao diabo em nossa vida, o resultado, sabe qual será? Nós seremos atormentados. Irmão, você já viu uma pessoa louca? Louca de fato? Vai no manicômio. Manicômio você vai ver pessoas loucas. Uma pessoa louca é uma pessoa atormentada. E se nós somos pessoas que damos lugar ao diabo, nós demos base para ele dentro da nossa mente. O irmão falou ontem, a nossa mente é um campo de batalha. Nós estamos dando brecha para que Satanás venha em nossa vida e nos atormente. E que nós sejamos como loucos, agindo como loucos neste mundo, colocando nossas fantasias, falando coisas do pecado como se fossem coisas tão maravilhosas, mas na verdade nós estamos sendo ridículos. É a mesma coisa, se nós nos enfeitássemos aqui, coloca aquela máscara, purpurina no rosto, é a mesma coisa. Muitas vezes nós somos ridículos perante as pessoas e ocultamos aquele que deveria ser manifesto, fica oculto dentro de nós. Por quê? Porque nós tememos sofrimento. Nós tememos sofrer. Nós tememos, principalmente, é difícil você falar do Senhor na escola, é ou não é? É difícil você falar do Senhor na faculdade, é ou não é? Nós tememos o sofrimento. Nós tememos, talvez, não ter argumentos suficientes contra outras pessoas. Mas nós temos a experiência. Nós provamos o Senhor, não é verdade? Provar e ver, o Senhor é bom. Uma vez que nós tenhamos provado o Senhor, mesmo que alguém venha e fale ao contrário, devido ao fato de nós não conhecermos suficientemente a palavra, isso basta. Mesmo que alguém prove para você, num discurso, a palavra é suficiente. Irmãos, a palavra é suficiente. E é isso que diferencia o nosso Senhor de Satanás. Satanás, ele promete coisas aos homens. Muitas pessoas fazem pacto de sangue com Satanás. Nós sabemos disso. Muitos artistas, muitas pessoas do alto escalão, muitos governantes, eles fazem pactos com Satanás. E esses pactos são prometidos diversas coisas para eles. Mas que no final das contas, Satanás mente para você. E ele te cobra a tua alma. E te leva, no final das contas, para o mesmo lugar para onde ele está destinado, que é o lago de fogo. E nós, cristãos, que atitude nós vamos tomar? Multidões, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E versículo 9. Quão precioso ele é. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Essa manhã o Senhor está perguntando para nós: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Significa quem você é. Irmãos, nós jovens sofremos de um conflito entre a nossa personalidade. Como eu falei, muitas vezes nós vivemos uma vida dupla. E muitas vezes nós almejamos ser uma pessoa. Talvez seja apenas uma fantasia que nós talvez nunca sejamos. E o Senhor nos chama, nos pergunta qual é o teu nome, ou seja, quem você é, quem de fato você é. Talvez você não seja tudo isso que você diz para os outros. Talvez você não seja. Talvez toda essa pampa de durão que você tem, de marrento que você tem, esconde a pessoa que você é de fato. E o Senhor está perguntando: quem é você?
Porque ao Senhor apenas nos interessa quem nós somos. Ao Senhor não interessa a nós, a pessoa que nós almejamos ser, que nós fantasiamos. Às vezes nós queremos ser como outras pessoas. Mas saibamos, nós somos uma pessoa. O Senhor nos ama assim do jeito que nós somos. Irmãos, talvez imundo do jeito que somos. O Senhor nos ama do jeito que somos. Puros e imundos do jeito que somos. Ele nos chama mais uma vez a irmos à sua presença. Indo à presença de Deus, Ele nos limpa. Ele se encarrega de nos limpar, de nos libertar. Assim como foi com esse homem. O Senhor foi quem tomou a iniciativa de sair do barco e ir até esse homem. Esse homem, quanto tempo ele estava atormentado? Talvez muitos de nós estejamos atormentados muitos anos por tantas coisas que nos prendem. Mas nessa manhã o Senhor desceu do barco e veio até nós. Amém. Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E o interessante é o seguinte, que o povo de Israel, eles não podiam comer porco. Porco é um animal imundo. Mas o que estavam fazendo esses porcos ali do lado de Israel? Se eram judeus ou não, quem eram os porqueiros, as pessoas que cuidavam desses porcos, nós não sabemos. A palavra não diz. Mas o fato é que havia porcos ali naquela região. Então provavelmente aquilo era um negócio ilegal ali que estava fazendo, era um comércio ilegal. E é interessante que os demônios, os espíritos imundos, falam para o Senhor no versículo 12. Rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E qual foi o resultado disso? Jesus o permitiu. Jesus o permitiu por quê? O Senhor ia simplesmente deixar que aqueles porcos morressem como criaturas? Não. E de fato aquele era um negócio ilegal. Irmãos, há tantos negócios ilegais em nós. Irmãos, há tantos porcos que nós cultivamos. E o Senhor, se possível, Ele quer afogar esses porcos. Mas Ele só irá fazer isso com o nosso consentimento, se nós o permitirmos. Nosso Senhor é cavalheiro, irmãos. O Senhor, Ele não chega para nós entrando, chutando a porta, falando: você é meu filho, eu te comprei, eu morri por você. Não, o Senhor é cavalheiro. Ele chega a você e pergunta: você quer? Você me quer? Eu me entreguei por ti, você me quer? O Senhor é sempre cavalheiro. Ele é elegante. O Senhor é elegante. Já Satanás não. Satanás, ele entra repentinamente. Ele entra chutando a porta. Muitas vezes vem pensamentos na nossa mente, não é verdade? Coisas que só nossos olhos viram, pensamentos que só nós sabemos que nós pensamos, sentimentos que só nós sabemos que nós tivemos, inspirados por Satanás e demônios. E o remédio para isso, irmãos, não é outro, a não ser oração. Irmãos, nós precisamos bater forte nessa tecla, até que de fato nós tenhamos uma vida de oração, uma vida que agrada a Deus, uma vida na presença de Deus. Irmãos, nós somos impuros, nós temos dificuldades, mas o Senhor nos quer mesmo assim. Irmãos, essa é a tônica do que precisava ser falado aqui essa manhã. Muitas vezes, talvez numa reunião da igreja, muitas vezes, principalmente reunião de Santa Ceia, não é verdade? Às vezes nós olhamos aquele pão e aquele cálice: Senhor, mas Senhor, eu sou indigno, Senhor, eu não mereço estar aqui. Pois talvez esse irmão ali, ele tem uma vida melhor do que eu. Senhor, eu não sou ninguém para estar aqui. Senhor, minha semana inteira, talvez eu não consegui te buscar. É bom que nós saibamos que muitas vezes esses são pensamentos diabólicos. Porque o Senhor nos faz olhar para Ele.
Bom, percebamos apenas uma coisa. Para quem nós olhamos? O Senhor fala, olhai para mim, vós, todos os limites da terra, sede salvos. Satanás, por que ele caiu? Porque em determinado momento, ele olhou para si próprio. E ele viu, como sou bom. Puxa, como coisa boa eu fiz. Já o Senhor nos leva a olhar para Ele. Nós não olhemos para nós. Não há nada bem em nós. Olhemos para Cristo. Amém. Todas as artimanhas de Satanás nos levarão a olhar para nós. E nos tirarão do foco, que é o Senhor. Nos levarão a não olhar para o Senhor. Olhemos para aquele que teve as mãos feridas por causa de nós. O resultado, foi o que Jesus permitiu no versículo 13. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Irmãos, são 2.000 porcos. Não era apenas 100 porcos, são 2.000. Irmãos, calculando, hoje, se pegar os porcos atuais, uma manada de 2.000 porcos mortas, você imagina que você é um porqueiro e você tem 2.000 porcos. Esses 2.000 de uma hora para outra morrem. Sabe qual é o prejuízo em reais? De 2.700.000 reais a 3.300.000 reais. Esse é o prejuízo que os porqueiros tiveram. Talvez naquela época os valores fossem diferentes. Mas os valores não importam. O que importa é o que está por trás dessa mensagem. Vejamos. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 15, tem um título aqui na minha Bíblia falando: Gerazenos rejeitam a Jesus. Puxa, que interessante. Jesus foi lá na terra deles, libertou um homem, e aquele povo ali que perdeu os porcos rejeitaram a Jesus. Por que eles rejeitaram a Jesus? Irmãos, como isso fala conosco? Porque às vezes nós temos tantos negócios imorais, tantas coisas, não necessariamente de cunho profissional, não necessariamente dinheiro, mas tantas vezes nós não estaríamos dispostos a perder uma tarde de sono, a perder um momento diante daquele programa favorito, um momento da internet, para que um irmão nosso seja liberto. É essa a lição que os porcos nos ensinam. Então, às vezes nós não perdemos, eu não vou abrir mão disso aqui que eu tenho, aquela reunião ali, puxa, de oração ainda, meu Deus. Senhor. E então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, olha irmãos, olha que precioso. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Entenderam? Irmãos, isso é o que o Senhor quer fazer conosco. É interessante que esse endemoniado, ele estava assentado. O que significa assentar-se? Irmãos, eu estou de pé agora. Eu estou de pé, o peso de mim mesmo está sobre mim. O peso da minha pessoa está sobre os meus pés. Mas quando nós sentamos, nosso peso é depositado sobre a cadeira. O peso de nós mesmos, nesse caso, é depositado sobre o Senhor. Irmãos, o que o Senhor quer fazer conosco é com que o peso de nós mesmos, irmãos, muitas vezes nem nós nos aguentamos. Muitas vezes eu nem mesmo me aguento. Muitas vezes eu mesmo sou o meu peso. O Senhor quer nos fazer nos assentar. Amém. E quando nós nos assentamos, o peso de quem nós somos, o que nós fazemos, os nossos sepulcros, as nossas pedras, os nossos porcos, é totalmente depositado sobre ele. E ele se torna o nosso tudo. Amém. Vestido. O Senhor quer nos vestir com vestes nupciais para o encontro do noivo. Irmãos, como isso é precioso. Mais ainda, em perfeito juízo. Bom, considere essa palavra. O Senhor quer nos ver em perfeito juízo. Não é apenas você ação consciente, mas é um perfeito juízo.
Puxa, irmãos, como isso nos transmite paz. Aquele que outrora era atormentado, aquele que outrora sofria, se feria, andava nos sepulcros, sujo, cheio de feridas. Agora ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém? Ó, irmãos, creio que não há mais nada para falar nessa manhã. Mas vamos ler, por final, 2 Timóteo. Eu finalizo aqui. Havia outras coisas para falar, mas finalizo aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 11 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Irmãos, nunca nos esqueçamos desses versículos. Quando Satanás nos intentar olhar para nós mesmos, a considerar nós mesmos, irmãos, lembrem-se desses versículos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 11 a 13. Vamos ler juntos? Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Ó, tua fidelidade é imutável, Senhor. Tu és um Deus fiel. Ó, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Mesmo se nós somos infiéis, o Senhor promete a ser a nós fiéis. Ó, Senhor, e por tua graça, apenas pela tua graça, pelo teu perdão, nós somos hoje instrumentos do teu amor. Ó, para compartilhar esse amor com os outros. Ó, obrigado, Senhor. Que o Senhor um dia desceu do céu, trouxe essa fidelidade dos céus para nós. Pessoas tão infiéis como nós. Ó, Senhor, tanto te traímos, tanto nos escondemos nos sepulcros, tantos porcos cultivamos, ó, Senhor, tantas pedras nos ferimos. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, do jeito que somos, ó, porque é o jeito que o Senhor nos ama. O Senhor, crendo que em Tua presença o Senhor nos limpará. Ó, o Senhor mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em nome de Jesus nós oramos. Ó, precioso Tu és para nós. Aleluia. Glória. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jovens, nós gostaríamos de propor o seguinte: essa palavra que o irmão compartilhou hoje de manhã é uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que muitos de nós somos iluminados. Talvez durante a palavra você considerou alguns sepulcros particulares, alguns negócios irregulares. Então o irmão falou que muitos de nós temos sepulcros particulares, roupas particulares. Ele falou de pornografia, ele falou do que mais? Coisas, né, que... Ele falou do crime, falou de droga, amizades. Então considera a sua experiência. Talvez você tenha alguns sepulcros particulares, coisas que têm perdurado aí, mesmo sendo novos, mesmo muitos de vocês sendo novos, tem alguns desses sepulcros já por muito tempo, talvez até alguns anos. E falou também de negócios irregulares. Talvez tenha coisa que os seus pais condenam, vocês sabem, os irmãos condenam, a palavra de Deus condena, mas você não consegue se livrar, não consegue se libertar daquilo. Você sabe que aquilo te faz mal, mas você não consegue se libertar disso, você não consegue tratar com isso.
Então, por exemplo, jogos, muitos jogos nós sabemos que são portas abertas para demônios, jogos com demônios ali mesmo, zumbis. E nem é uma coisa ali subliminar, nem é uma coisa subentendida, implícita, não, fica jogando um joguinho que tem demônio, tem zumbi. E você sabe que isso te faz mal para a sua vida espiritual, faz mal para a sua vida com Deus. E por causa desses negócios irregulares, não consegue orar nem por 5 minutos, como o irmão compartilhou aqui pela manhã. Então, nós gostaríamos de propor, se você sente que tem algo desse tipo na sua vida, e o Senhor te tocou, mas você quer ajuda, mas você quer libertação, então nós gostaríamos de convidar você para vir aqui na frente. Nós gostaríamos de orar por você. Nós gostaríamos de orar por você. Então, por favor, o Daniel, a Alisson, Eliseu, por favor, venham aqui para frente, irmãos. Então nós vamos terminar essa reunião. Ô Pedro, Alisson, escolhe o louvor. E nós vamos ficar aqui. Nós gostaríamos de orar por você. Aproveita essa oportunidade. Se tem algo na sua vida que você sente que tem sido um obstáculo, tem sido um sepulcro, e que você não consegue se libertar, mas nessa manhã você quer libertação, você não quer continuar mais sem tratar com isso, então nós gostaríamos que você viesse aqui na frente, viesse e pedisse para os irmãos orar, ainda que você sinta vergonha de dizer o que é, simplesmente vem e fala: irmão, ora por mim, tem algo que eu preciso de libertação, algo que eu não consigo me libertar, mas eu quero me libertar disso. Amém. Então, vem aqui na frente. Amém? Então, nós estamos aqui aguardando. Podem vir. Podem vir. O Senhor precisa de uma iniciativa sua, né? O Senhor foi até aquele endemoniado para curar.